بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما جاء في الرجل يصلي بغير القبلة في الغيم وبسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أبي عيسى رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذكر أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca daquele indivíduo que faz salat para uma direção para além do Qibla. Ao fazer salat, ele não direciona-se para o Qibla. Mas antes disso, como falamos na lição passada acerca daquele indivíduo que passa na frente de quem está a fazer salat, gostaria de ressalvar que se alguém passa na frente do musalli, quem está a fazer salat, o salat daquele indivíduo não quebra. Nada quebra o salat por passar na sua frente. Mas o pecado é daquele que passa em frente do musalli, conforme nós mencionamos na lição passada. O segundo aspecto que é importante mencionarmos é, antes de falarmos daquele salat que o indivíduo faz para a direção além do Qibla, nós temos que saber que uma das condições para a validade do nosso salat é nós direcionarmos ao Qibla. Direcionar ao Qibla, qual é o nosso Qibla? O Qibla é o Kaaba. É a casa de Allah subhanahu wa ta'ala que está em Meca, aquela casa que foi construída por Adam e reconstruída por Ibrahim alayhi salam, que todos os profetas passaram por esta casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a nossa direção quando adoramos Allah subhanahu wa ta'ala é o Qibla, Kaaba. Portanto, a exceção é quando estivermos diante de uma situação impossível. Quando não conseguimos mesmo direcionar para o Qibla, aí é exceção da norma. Como não conseguirmos, que iremos, inshallah, abordar nesta nossa lição. Portanto, o hadith que é narrado por Amr bin Rabi'a. Abdullah bin Amr bin Rabi'a, narra do seu pai, Amr bin Rabi'a. Ele diz, nós estávamos com o profeta sallallahu alaihi wasallam numa viagem e numa noite muito escura. Estávamos com o profeta sallallahu alaihi wasallam numa viagem e a noite estava muito escura. فَلَمْ نَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةِ E nós não sabíamos qual era a direção da Qibla. Não sabíamos qual era a direção da Qibla e a noite estava nublada e é verdade que as pessoas olhando para as estrelas também conseguiam direcionar-se para o Qibla. Conseguiam ter a direção para o Qibla. Portanto, estava nublado, estava muito escuro. فَلَمْ نَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ Cada indivíduo fez o seu salat ala hiyalihi, ay ala tilqa'i wajhihi. Cada fez salat para a sua própria direção. Cada optou por uma direção e fez salat. Portanto, ninguém conseguia ver qual era a direção da Qibla. Portanto, cada fez salat na sua direção. Quando amanheceu, nós mencionamos isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, foi revelado o versículo فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Para onde vocês direcionarem, vocês vão encontrar Allah. Allah está na direção que vocês se direcionarem. Aqui estamos diante de uma situação que provavelmente os sahabas ficaram tristes. Olha, nós fizemos falar, não sabíamos qual era a direção da Qibla. Então Allah revelou para tranquilizar eles. Olha, Allah está, a direção que vocês forem a tomar, vocês vão encontrar Allah naquela direção. Em outras palavras, vocês estão a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você sabendo a direção da Qibla e fizer salat para outra direção além do Qibla, o teu salat não será válido, excepto quando se tratar de salat facultativo.
salat facultativo ou por força maior. O que significa força maior? É você não consegue direcionar para o Qibla, não consegue direcionar para o Qibla e pode até não saber. Qual é o mas'ala nessa questão? Se você não sabe qual é a direção do Qibla, o que você deve fazer é perguntar às pessoas qual é a direção do Qibla. Hoje temos muita facilidade, temos os nossos celulares com aplicativos que dizem qual é a direção do Qibla. Portanto, é fácil nós encontrarmos a direção do Qibla. Mas, primeiro ponto, se você não tem esses aplicativos todos, é perguntar a qualquer indivíduo que saiba a direção do Qibla. E se alguém te indicar, por conhecimento, que o Qibla é essa direção, você deve aceitar e seguir aquela direção, fazer salat para aquela direção. Se você fizer salat para outra direção, não sabendo e desdenhar esta orientação de quem está a dizer que Qibla é nesta direção, o teu salat não será válido. O segundo aspecto, se você fizer salat para qualquer direção e depois se aperceber que o Qibla é noutra direção, estava errado, os ulamás dizem que você terá que repetir o salat e fazer salat para a direção da Qibla. É diferente se você procurou saber a direção da Qibla, fez para aquela direção que foi indicada e depois ficou a saber que o Qibla é noutra direção, a direção correta. Aí não há nenhum problema, por mais que tenhas feito para uma direção errada. Portanto, este é o mas'ala, você tem que procurar saber e se depois procurar saber, não encontrar, o assunto torna-se diferente. A outra questão, o que você deve fazer, não tendo ninguém que possa te aclarar qual é a direção da Qibla, não tem mecanismo de saber qual é a direção da Qibla, você deve fazer taharri. O que significa taharri? Taharri significa você tentar puxar pela mente, dizer o Qibla é deste lado. A minha mente diz que o Qibla é deste lado, então você faz para aquela direção que o Qibla, que você achar que é a direção da Qibla. E se você for imam, por exemplo, várias pessoas estão a dar opiniões, para mim o Qibla é deste lado, outros dizem para mim o Qibla é daquele lado, e você como imam, você tem uma posição final. Você tem que dirigir sua salat para a direção que o imam, você como imam, acha que é a direção do Qibla e é ali que você deverá dirigir o salat para aquela direção. Se você fez o taharri, você puxou pela sua mente que para mim o Qibla deve ser deste lado. A tua convicção está para uma certa direção, então o teu Qibla fica para aquela direção. Por mais que a posterior te digam que, olha, o Qibla não é naquela direção e o Qibla é noutra direção. Por você ter feito o taharri, o teu salat estará perfeito, estará correto e não terá que repetir o salat por ter errado o Qibla. Porque você seguiu os passos, deu os passos adequados na busca da Qibla e enganou, errou. Portanto, o salat torna-se válido porque você fez aquilo que tinha que ser feito para encontrar a direção do Qibla. Portanto, é o que deste capítulo, apesar do hadith que Imam Tirmidhi traz aqui, ele próprio dizer هذا حديث ليس إسناده بذلك. Este hadith, a sua corrente de narração não é das melhores. لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. Portanto, apesar disso, mas fica aqui aclarado a questão do mas'ala, como esta questão se desenrola ou como este hadith se põe em prática, em particular quando estamos atrás da direção do Qibla. Então ficou aqui as questões como deve se proceder quando estivermos numa situação em que nós não sabemos qual é a direção do Qibla. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك.